Continuando aqui o nosso conteúdo, tá? Nós vamos fazer agora o exercício número 1 de dimensionamento de subestações. O que é que eu tenho neste exercício? Eu preciso calcular a potência de uma subestação de uma indústria de óleo vegetal com os seguintes dados: potência instalada 13.600 kW, fator de potência médio 0,81, tensão secundária 220/380 volts, canaleta no piso aberta e temperatura de 30 graus no solo. Explique como será a medição, a proteção e o carregamento do transformador. Além disso, eu tenho que dimensionar os cabos de alimentação secundário dessa subestação e o seu disjuntor de proteção. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é anotar os dados da minha questão, certo? Exercício 01, dados. Quando eu começo a ler aqui, eu tenho que é uma indústria de óleo vegetal. Óleo vegetal. Essa informação aqui vai me fornecer o G, que é o fator de demanda, que a gente vai pegar lá na tabela número 1, ou melhor, na tabela 4.1 do material. Potência igual a 1.360 kW. Fator de potência, que é o nosso cosseno de Φ, 0,81. Tensão 380 volts. Canaleta no piso. Essa informação aqui me dá um método de instalação. Dos condutores, tá? Temperatura do solo 30 graus, vai me dar o fator de temperatura. Eu quero saber como vai ser a medição, a proteção, o carregamento, saber quanto é que vai ser o transformador, claro. E também eu quero saber os cabos. Condutores e o DTM. Tá? Ou seja, tudo isso eu tenho que saber. Agora, para que eu comece a fazer os cálculos, eu tenho que pegar esses dados complementares. No caso aqui, pegar o valor do G, que é o fator de demanda, determinar o método de instalação, o fator de temperatura e assim por diante. Tá? Vamos pegar esses dados. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o fator de demanda, certo? Quando eu chego aqui na página 2 do meu material de dimensionamento de subestações, na tabela 4.1, eu vou descer, tá? Procurando, ó, nessa coluna aqui onde eu tenho o valor G, tá? Vou descer procurando o ramo de atividade, no caso, óleo vegetal. Já deixei aqui marcado para facilitar a minha vida. Aqui, ó, indústria de óleo vegetal, 0,37. Esse é o valor do G. Vou anotar nos meus dados esse valor de 0,37. G igual a 0,37. Tá? Esse valor aqui vai ser o fator de demanda que eu vou utilizar para a instalação. No material de dimensionamento de condutores, eu tenho a questão do método de instalação aqui, quando a canaleta é aberta no solo, certo? Quando eu vou olhar lá no material de dimensionamento de condutores, eu vou encontrar isso aqui. E também vou pegar o fator de temperatura. Aqui, ó, o método 42, tá? Seriam condutores isolados em eletroduto, se for isolado. No caso que a gente adota, sempre a gente adota condutor unipolar, tá? Saindo do transformador até o quadro geral. No caso seria EPR ou XLPE, tá? Se ele for condutor isolado, ele vai estar dentro de eletroduto, ou se ele for condutor unipolar, ele pode ficar solto dentro da canaleta, que no caso aqui vai ser o método de instalação, método B1. Anotando aqui, ó,
Método de instalação, método B1. Tá? Agora eu vou pegar o fator de temperatura. Chega aqui no tabela de fator de temperatura do solo, 30 graus. O condutor que a gente vai utilizar é EPR ou XLPE, o fator de temperatura é 0,93 aqui. Vamos anotar esse valor. Fator de temperatura aqui, 0,93. Pronto. Aqui eu estou com os meus dados, que eu posso fazer eu vou fazer os meus cálculos, para depois complementar aqui o restante, chegar no cálculo dos condutores, dimensionamento dos condutores e do disjuntor. Tá? Vamos primeiro calcular o transformador, que é o que eu preciso. Primeira resposta é encontrar o transformador, depois vou para as outras partes. Ok? O primeiro passo para dimensionar o meu transformador, quero saber quem vai ser o meu trafo ou transformador. Tá? O primeiro passo para dimensionar esse transformador, eu tenho que pegar determinar demanda em quilowatts, que vai ser o fator de demanda, que no caso é o G, vezes a potência em quilowatts. Tá? Essa é a minha equação. O primeiro passo, eu tenho que calcular a demanda em quilowatts. No caso aqui eu tenho a potência total e tenho o fator de demanda, eu encontro a demanda em quilowatts. Substituindo aqui os valores, demanda em quilowatts, isso é igual ao G, que a gente determinou na tabela, tá? 0,37, vezes a potência total, 1.360. Quando eu calculo isso aqui, minha demanda em quilowatts vai dar 0,37 vezes 1.360. Deu exatamente 503,20. 503,20 quilowatts. Tá? Essa aqui é o valor da minha potência, ou melhor, da minha demanda em quilowatts, certo? Depois que eu faço isso, eu vou calcular a minha demanda em kVA. Esse aqui seria o passo 1. Passo 2 seria calcular a minha demanda em kVA, porque os transformadores são vendidos em unidade de kVA, que a demanda em kVA vai ser exatamente a demanda em quilowatts dividido pelo fator de potência. Demanda em quilowatts eu calculei aqui e o fator de potência é um dado da minha questão. Demanda em kVA vai ser igual a 503,20 dividido por 0,81. 503,20 já tem aqui na calculadora, dividido por 0,81 deu 621,23 kVA. Essa aqui é a potência, ou melhor, a demanda em kVA. Quanto vai ser consumido do meu transformador, quanta carga vai consumir do meu transformador, certo? Terceiro passo é dimensionar o meu trafo, propriamente dito. Para calcular meu trafo, que é transformador, tá, em kVA, eu pego essa demanda em kVA e divido por 0,8. Esse 0,8 ou 0,80 é o carregamento máximo do transformador em projeto, tá? Ou seja, a carga, toda essa potência não pode ultrapassar esses 80% dele. Eu tenho que ter uma folga. Para que isso? Caso necessite de uma expansão, aumentar a minha linha de produção, minha fábrica, alguma coisa, eu tenho que ter pelo menos 20% de sobra para ampliar, certo? Portanto, todo e qualquer carregamento do transformador em projeto tem que ser de 80%. Quando eu substituo aqui esses valores com 621,23 dividido por 0,80. Fazendo esse cálculo aqui, eu já tenho 621,23 dividido por 0,8, deu 776,54 kVA. Tá? Essa aqui é a potência mínima para o meu transformador, mínimo. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Como é que eu vou encontrar o meu transformador? Vou pegar naquela relação de potência de transformadores que tem no material, tá? Vou verificar qual é o transformador comercial que atende, que pode me fornecer essa potência aqui. Quando eu olho na relação de transformadores, eu tenho lá transformador de 750 kVA e de 1000 kVA. O de 750 kVA não pode fornecer 776, ou seja, eu tenho que pegar um transformador de 1000 kVA. Nesse caso aqui, eu devo utilizar um transformador
de 1000 kVA barra 13.800 barra 380 volts, que é a tensão dele. Primário 13.800 volts barra 380 volts, tá? Essa aqui é a especificação do meu transformador, ok? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou continuar a minha questão. Medição. Como é que tem que ser feita a medição? Vamos lá, que eu calculei o transformador, ok. Vamos agora para o próximo passo. Medição. Quero saber como é que vai ser a medição desse transformador. Como é que eu faço a medição, tá? No material tem explicando como deve ser feita a medição, tá? Quando a gente chega no início aqui do material, tem dizendo lá como é que tem que ser feita a medição. Tem lá um item para transformadores a partir de 300 kVA, que é o nosso caso. A medição deve ser indireta e em alta tensão. Neste caso aqui, como deu 1000 kVA, é maior do que 300 kVA, que eu tenho no conteúdo, isso é teoria, tá? A gente deve saber. A medição tem que ser medição indireta, ou seja, uso de TC e TP, e em alta tensão. Esse alta tensão indica que é no primário do meu transformador, na entrada dele, certo? Ou seja, a medição tem que ser indireta, com utilização de TC e TP, e em alta tensão, certo? Porque a potência da minha subestação ultrapassou 300 kVA. Agora eu tenho que saber como é que vai ser a minha proteção. Se eu não souber, eu tenho que verificar no material, que isso é conteúdo teórico, vocês têm que ler, para que eu saiba como é que tem que ser a minha proteção. Nesse caso, proteção, lá tem um item lá que fala sobre proteção. Subestação acima de 300 kVA, a proteção deve ser assim. Tá? No caso aqui, proteção vai ser contra curto-circuito e sobrecarga por meio de chave fusível. E também disjuntor de média tensão com relés secundários 50 e 51, onde o relé 50 agrega proteção contra sobrecarga e o relé 51, por sua vez, vai agregar proteção contra curto-circuito, tá? Essa aqui é a parte da proteção. Falta agora calcular o carregamento do transformador. Professor, o que é carregamento? Não tinha, eu li o material, não tinha nada sobre carregamento, tá? Agora nós vamos aprender o que é o carregamento do transformador. Como calcular este carregamento. Carregamento. Quero saber quem vai ser ou quanto vai ser o carregamento do meu transformador, tá? Para que eu pegue o carregamento, eu devo pegar aqui o carregamento vai ser igual a potência, a demanda em kVA, que é quanto a minha carga vai estar consumindo, do meu transformador. Isso é a demanda pela potência do transformador vezes 100, que é o 100%, tá? Se eu for observar no meu material, a minha demanda deu 621,23 kVA, dividido, o meu transformador deu 1000 kVA, vezes 100. Quando eu faço esses cálculos aqui, que está bem fácil de fazer, né? Mas vamos lá, pegar a calculadora. 621,23 dividido por 1000 vezes 100. Deu 62,12%. Ou seja, isso aqui indica que
A minha demanda em kVA, ou seja, minha carga instalada, só vai ocupar 62,12% da potência disponível do meu transformador. Ou seja, eu tenho aproximadamente 38% de folga, que eu posso expandir minha instalação sem problema algum, certo? Isso aqui, sempre esse carregamento tem que dar menor do que o 0,8 ou do que 80%, que é o carregamento máximo admissível que a gente utiliza, ok? Encontrando o carregamento, o que é que eu tenho que encontrar agora? Agora eu vou determinar ou calcular os condutores, tá? Para calcular os condutores, eu devo levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa que eu devo fazer aqui, condutores. Eu ainda não sei, tá? Depois vou calcular os condutores, depois vamos para a parte de proteção, que é bem mais tranquilo. Os condutores, a primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular, tá, condutores, eu tenho que saber a corrente do meu sistema, ou seja, a corrente nominal. A corrente nominal do transformador é dada pela sua potência, tá? No caso aqui o transformador, dividido raiz de 3 vezes 380, pela tensão secundária. Isso aqui eu estou falando do secundário. Raiz de 3 porque ele é trifásico, 380 que é a tensão que nós temos. O meu transformador foi um transformador de 1000 vezes 10 a terceira. Por que 1000 vezes 10 a terceira? 1000 K, e a unidade é VA. Tá? O 10 a terceira é o valor do K, que seria 1000 também. Raiz de 3 vezes 380. Quando eu faço aqui esse cálculo, dividido por que eu encontro 1519,34 amperes, tá? Essa aqui é a corrente nominal do meu transformador, beleza? Só que tem um detalhe, uma informação lá no conteúdo, também teoria que nós devemos saber. Quando a gente vai calcular a corrente de um transformador ou dimensionar os cabos, tá? Eu devo acrescentar 20% na sua corrente nominal. Por que isso? Porque o transformador é uma máquina estática, tá? Ele pode trabalhar com uma sobrecarga de até 20% sem problema algum, sem diminuir sua vida útil, tá? Ele consegue fazer isso. Se eu consigo trabalhar com isso, eu tenho que ter os condutores dimensionados para tal corrente, tanto os condutores como a proteção, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou encontrar corrente, chamada IC, corrente do circuito. Vai ser igual a corrente nominal do transformador vezes 1,2. Basta eu multiplicar esse valor de 1519,34 por 1,2. Estou acrescentando 20%. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. 1519,34 vezes 1,2. Já tem um valor, 1519,34 vezes 1,2. Deu 1823,21 amperes. Tá? Encontrei essa corrente aqui, corrente alta, certo? Agora eu vou calcular a minha corrente corrigida, tá? Quando eu calculo a corrente corrigida, depois da corrente corrigida, eu vou verificar os condutores, tá? Para calcular a corrente corrigida, eu devo pegar essa corrente aqui total, de 1823, certo? Corrente corrigida vai ser igual IC dividido pelo fator de temperatura vezes o fator de agrupamento, tá? IC 1823,21. Fator de temperatura que foi dado na questão 0,93. Fator de agrupamento não foi falado nada e normalmente não tem agrupamento na mesma canaleta quando sai de um transformador até o seu quadro, a não ser que fossem dois transformadores em paralelo, aí eu poderia ter esse agrupamento, tá? Mas não é o caso, certo? Quando eu pego isso aqui, eu vou dividir aqui, ó, para encontrar a corrente corrigida, dividido por 0,93. Deu 1960,44 amperes.
essa aqui é a corrente corrigida. O que é que eu devo fazer com essa corrente corrigida? Aqui no método B1, condutor, vou adotar aqui, vou utilizar, escolher EPR, tá? Poderia ser XLPE, tá? Vou verificar qual condutor em EPR suporta essa corrente aqui. Tá? Nós vamos ter um problema e eu vou apresentar qual vai ser a solução, certo? Quando eu vou verificar isso aqui, eu tenho que ir na minha tabela de dimensionamento de condutores. Vamos lá na tabela verificar o que é que eu encontro. Material aqui na tabela 37, dimensionamento de condutores, tá? Método B1, 3 condutores carregados. Quando eu chego aqui, ó, qual o problema que eu encontro aqui, ó? O maior condutor que eu tenho, que é o de 1000 milímetros quadrados, não suporta a corrente de 1960 amperes. O máximo dele é 1173 amperes. E aí, o que é que a gente faz quando se depara com uma situação dessa? Tá? É muito comum na saída de transformadores com potência elevada, a gente ter mais de um condutor em paralelo, por fase. Ou seja, no lugar de utilizar um condutor grosso saindo da bucha secundária do transformador até o meu quadro geral de força, o quadro de distribuição, tá? QGF, eu vou ter 2 ou 3 condutores em paralelo, tá? Nesse caso aqui, eu utilizarei o que? 3 condutores em paralelo. Como é que a gente deve fazer isso? Vamos ver aqui no material aqui como é que eu faço. Aqui vamos aqui, ó, adotar 3 condutores em paralelo por fase, tá? Vou adotar 3 condutores em paralelo por fase, certo? Para que eu adote isso, o que é que eu faço? Imagine que eu tenho uma corrente, essa corrente aqui, 1960 amperes, para passar em um condutor. Eu teria só um único caminho. Por exemplo, imagine um cano. Teria que ter um cano bem grosso. Se eu dividir em 3 canos, eu vou passar um terço em cada cano, ou seja, esses canos vão ser mais finos. Se eu estou passando um terço, para que eu faça isso, eu vou pegar essa corrente corrigida, chama corrente corrigida 3, que é como se fosse ela dividida por 3 para os 3 condutores. Eu vou pegar a corrente corrigida e dividir ela por 3, que é o número de condutores em paralelo que eu adotei, certo? Aí deu 1960,44 dividido por 3. Dividir isso aqui, deu 653,48 amperes. Essa aqui seria a minha corrente corrigida 9. Com esse valor de corrente corrigida, eu vou verificar na minha tabela qual condutor que suporta ela. Quando eu olho aqui na minha tabela, eu vejo que um condutor de 400 milímetros quadrados, por esse método, suporta 661 amperes. Ou seja, isso aqui é um condutor de 400 milímetros quadrados que suporta 661 amperes. Ou seja, em 661 amperes eu posso passar 653 sem problema algum. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter maior do que esse aqui, que vai atender o meu caso, tá? Como eu vou ter os 3 condutores, eu vou ter a corrente máxima dos cabos, corrente dos cabos, vai ser igual a 661 vezes 3. Calcular aqui, 661 vezes 3. Deu 1983 amperes. Essa aqui é a corrente dos cabos, máxima dos condutores, certo? Aí eu encontrei esses condutores que atendem. Beleza, sem problema algum, eu vou utilizar esses condutores aqui de 400. Professor, eu preciso calcular pelo critério de queda de tensão? Não, porque normalmente essa distância, o critério de queda de tensão se sobressai em função do critério de capacidade de condução de curto-circuito quando a gente tem distâncias longas. Não é o caso. Normalmente esses quadros ficam bem próximos do transformador, ou seja, o critério que vai sobressair vai ser o de capacidade de condução de corrente. Curto-circuito, não foi colocado nenhum dado de curto-circuito, mas mesmo que fosse, esses condutores atenderiam sem problema algum, ok? Vamos lá. Eu encontrei aqui esses condutores, eu devo utilizar o condutor de 400
milímetros quadrados, ou seja, devo utilizar 3 vezes 3 fases de 400 milímetros quadrados. O 3 também está multiplicando o neutro de 400 milímetros quadrados. E o proteção, quando a gente fala de subestação, tá? O proteção elétrica é dimensionado em função da malha de aterramento que vai ter na subestação. Mas como eu estou colocando aqui no transformador, eu vou colocar aqui mais o PE. Quando eu olho na tabela de redução, quando o condutor fase é de 400 milímetros quadrados, o condutor proteção seria de 240 milímetros quadrados. Isso aqui tudo em EPR, tá? Se eu quiser a descrição completa dele, tá? Feito isso, eu devo ir... Já terminei? Não, eu devo encontrar o meu disjuntor. E agora, vamos ter um problema. Vai ser preciso trocar isso, porque se eu observar aqui, ó, olhando aqui, uma rápida olhada, eu teria que ter uma readequação dos condutores, porque eu tenho 1960 amperes aqui e 1983 amperes aqui. Ou seja, tem um intervalo muito curto para que tenha um disjuntor termomagnético dentro desse intervalo. Porque a gente sabe que para dimensionar os disjuntores eu tenho que pegar a corrente corrigida, ser menor que a corrente do DTM, ser menor que a corrente do cabo. Ou seja, corrente corrigida 1960,44 menor que a corrente do DTM, menor que a corrente do cabo. Tá? Que a corrente do cabo vou apagar aqui e colocar já o valor que foi determinado, 1983 amperes, tá? Dentro desse intervalo. Só que tem um detalhe, quando eu vou verificar os meus disjuntores, se eu chegar aqui no material, for verificar os meus disjuntores, o maior que eu tenho é 1600 amperes. E agora o que é que eu faço? Tá? Esses disjuntores são disjuntores normais, certo? A partir dessa corrente eu tenho que utilizar o disjuntor em caixa moldada, tá? E esse disjuntor de caixa moldada, ele é como se fosse um relé térmico, ele tem um ajuste de corrente de atuação. Em caixa moldada, certo? Que eu devo utilizar um disjuntor em caixa moldada, com ajuste de 1800 a 2000 amperes, tá? Existe um disjuntor em caixa moldada com essa especificação, ajuste de 1800 a 2000 amperes. Aí sim, dentro desse intervalo, eu vou ajustar uma corrente que fique dentro desse intervalo aqui, ou seja, esse aqui é o disjuntor que eu devo utilizar para a proteção dos meus condutores. Beleza? Aqui acaba a questão.